Olá, amados, a paz do Senhor. Hoje eu quero estar trazendo uma reflexão aqui para nós. A clemência de Deus, apesar da nossa infidelidade. Né, amados? Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o quanto Deus, né, é compassivo com a gente. O quanto Deus, né, tem misericórdia de nós. O quanto Deus tem paciência com cada um de nós. Quando nós estudamos a Bíblia, ou lemos a Bíblia, nós vemos o quanto o povo de Deus, né, se prostituiu, né, fez coisas mais aos seus olhos, fez muitas coisas, adoraram a outros deuses, fizeram demasiadas situações. Assim também foi conosco. Né? Para nós chegarmos até a presença de Deus, nós fizemos muitas coisas, pecamos em muitas coisas, né? Caímos em muitas, fizemos muitas coisas erradas. Quando a gente olha lá atrás, antes de estar verdadeiramente na presença de Deus, nós vemos, né, o quanto nós fizemos coisas erradas. O quanto, e Deus continuou ali com a sua mão estendida sobre a vida da gente. Mesmo, né, nós distante dele, como assim foi com o povo dele se afastou dele, mas ele sempre esteve ali com as suas mãos estendidas. Ainda que aquele povo não percebesse, e ainda que nós não percebêssemos, nem estivéssemos nem aí, mas Deus estava ali, né, com a sua mão, porque, né, Deus está no controle de tudo, né? Deus permite que a gente quebre a cara, sim, né? Porque nós temos que reconhecer os nossos erros, e muitos de nós temos que passar por essas situações para aprender a valorizar, né, as situações. Né? Mas o que me chama a atenção aqui dentro da palavra de Deus é a clemência de Deus com o povo dele, apesar da nossa infidelidade. Porque nós somos infiéis para com Deus todos os dias, seja em alguma coisa, né? Mas por causa da graça, da misericórdia dele, né? Ele continua ali, né? Tendo paciência com a gente, tendo todo o cuidado com a gente. Eu estava agora há pouco aqui assistindo, né, ao filme Deus Não Está Morto. Estava assistindo do 2 ao 3, né? Eu já assisti muito o 1. E dentre esses filmes a gente vê claramente o amor de Deus, né, sobre aqueles que verdadeiramente amam a Ele, né? Cada filme tinha ali o seu ator principal, né? No primeiro tem um jovem, no segundo, né, tem a professora. No terceiro é com o pastor, né, que já aparece no segundo, mas no terceiro ele é o foco. Mas você vê ali a clemência de Deus com aquele povo. Né? E eu parei nesta hora, terminei de assistir o filme e fui orar. Né? Orei por todos, né, pedindo clemência, misericórdia pelas famílias, né, pela minha família, por todos os casamentos, pelas pessoas que estão lutando pela restauração de seus casamentos, né, pela humanidade como um todo, né, pela nossa nação, né. Senti um desejo enorme de orar diante das situações, né, porque a palavra de Deus nos impulsiona a isso, né. E concluí aqui nesta minha oração, né, com esta reflexão aqui que eu estou fazendo a vocês agora, né, a clemência de Deus. A clemência, apesar da nossa infidelidade, né? Deus sempre esteve com a gente, né? Deus sempre esteve ali com o povo de Israel, apesar, né, da infidelidade do povo, né, gente? Mas o que Deus pede para a gente? É algo tão simples, que quando a gente vai ler as Escrituras, quando a gente vai ler a palavra de Deus, Deus pede apenas que nós reconheçamos as nossas iniquidades, né? As nossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, os nossos erros, né?
Olha só o que ele diz em Jeremias capítulo 3 e o verso 13, né? Depois vocês vão ler aí o capítulo de Jeremias 3 todo, para vocês verem o quanto a clemência de Deus é grande, né? A misericórdia dele é grande quanto a nossa infidelidade, né? Apesar da nossa infidelidade. Mas vejam só o que diz aqui, esse versículo me chamou a atenção, né? Que está aqui, Jeremias 3 e o 13, diz assim: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgrediste contra o Senhor teu Deus e te prostituíste com estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não deste ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Vejam que Deus está fazendo uma exortação a gente, para que a gente venha reconhecer nossas transgressões, todos os erros que a gente cometeu, né? Vocês que estão lutando aí pela restauração dos vossos casamentos, né? Que vocês venham reconhecer tudo que vocês fizeram que não era do agrado de Deus, seja dentro do seu casamento, seja antes, né? Antes de vocês casarem, antes de vocês realmente conhecer os maridos, as esposas de vocês, que vocês venham a refletir quais erros, quais transgressões vocês fizeram no passado, né? Para que vocês venham a confessar o Senhor Deus, né? Porque a palavra de Deus diz que é aquele que confessa a sua transgressão, ele é fiel e justo, né? Para perdoar, né? Aquele que confessa e deixa alcançou misericórdia, né? Não é assim que a palavra de Deus diz em Provérbios? Aquele que confessa, né, as suas transgressões, né, os seus erros, os seus pecados, e deixa, a estes alcançou misericórdia, né, alcançou a clemência de Deus, né, alcança, né? Então que né, através dessa reflexão aqui que eu estou a passar a vocês, né, que vocês reflitam, né, e possam ali a confessar, né, os seus pecados diante de Deus. Reconheça, certo, que você errou nisso, reconheça, né, por muitas vezes no meu deserto no passado, eu lembro o quanto eu, assim, muitas vezes, né, eu sentava à mesa da minha casa sozinha ali, ou no meu quarto, ou em algum canto da minha casa, e eu começava ali a conversar com Deus sozinho. De repente, né, o Espírito Santo trazia à minha mente todos os erros que eu cometi no passado, não só dentro do meu casamento, não só dentro da minha situação, mas todos os erros cometidos antes de eu conhecer o meu esposo, antes, né, na juventude, na fase de criança, 9, 10, e assim até os últimos dias, né? Até o dia, né? Então eu vim ali vendo cada coisa, e cada uma dessas coisas que o Espírito Santo me fazia lembrar, né, eu reconhecia diante de Deus, né, gente? E cada coisa que eu reconhecia diante de Deus é tão gostoso, assim, é uma sensação tão de paz, né? Porque quando você reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua transgressão diante de Deus, você sente uma paz tão tremenda, que você se sente como se estivesse flutuando. E cada vez que eu via que eu confessava cada pecado meu, cada transgressão minha, cada iniquidade minha, que eu reconhecia diante de Deus, Deus me dava paz. Deus me dava paz. E é isso que eu quero estar hoje passando para vocês, trazendo essa reflexão, né? Porque vocês precisam, né? Eu sei que há pessoas aqui de coração muito duro realmente, há pessoas de coração muito duro que não querem reconhecer os seus erros, não querem reconhecer os seus pecados, né? Ainda estão olhando só os pecados dos maridos ou só os pecados das esposas e diz que tudo é baboseira e que não sei o quê. Que, né, muita gente com coração muito duro não quer reconhecer. Mas como a palavra de Deus diz, aquele que confessa, né, se arrepende, confessa
e deixa, esse alcança a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus. E aqui em Jeremias 3 também não é diferente, né? Nós temos outros textos, mas aqui também ele diz, ó, tão somente o Senhor diz, tão somente reconhece, certo? Porque ele diz no versículo anterior, ele diz assim, né? Diz assim, vai, pois, e apregou estas palavras para o lado do norte e diz, volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Né? O Senhor, como ele mesmo diz aqui, ele é compassivo, ele não vai ficar irado, né? A palavra diz que ele fica irado só por alguns instantes, né? Fica com, vamos dizer que fica com raiva da gente por alguns momentos, mas não para sempre, né? A ira dele não dura para sempre, né? Porém, né? Essa compaixão, né? Essa compaixão, essa compassividade que ele tem da gente por não manter, imagine se ele fosse manter a ira dele eternamente sobre a nossa vida, jamais a gente seria perdoado, né? Mas Deus, ele é clemente, ele é misericordioso, compassivo. E o que ele pede a gente é coisas tão simples, amado. É coisas tão simples, que, né, a pessoa de coração duro, para ela é difícil. A pessoa de coração duro, para ela é difícil, né, ali se negar a si mesmo, se negar, né, a situação. De reconhecer, porque não é só você confessar, dizer, Senhor, eu errei, eu sei que eu errei. Não, mas você de reconhecer, de ter, certo, ali a humildade de reconhecer os seus erros, né? De reconhecer que Deus, certo, ali quer que você reconheça que você errou, que você fez errado, que você estava errado. Ele quer que você reconheça. Não é simplesmente dizer, não, eu pequei. Não, ele quer que você confesse, né? E reconheça. Um fato muito importante aqui. Ele quer que você reconheça, certo? Reconheça a sua iniquidade, seu pecado, a sua transgressão. Que o Senhor, porque vocês, né? Vocês, eu e todos os seres humanos pecamos contra Deus, certo? Todos nós transgredimos contra o Senhor. Fizemos algo que desagradou ao Senhor, certo? Então hoje ele quer que a gente reconheça, certo? Os nossos erros, nossos pecados, as nossas iniquidades, né? E venha a deixar, né? Porque aí, né, ele vai ter compaixão da gente, ele vai ter clemência de cada um de nós, gente. Então que a gente venha refletir, né, nesta hora, neste momento, né? Eu deixo essa reflexão para que vocês meditem também, né? Não só meditem aí em Jeremias 3, né, que é uma passagem lindíssima, mas que vocês venham a colocar na prática esse reconhecimento de transgressão, de iniquidade, de pecado diante de Deus. Confessem, amados. Vamos confessar todos os dias, né? Eu sou uma pessoa, amados, deixa eu compartilhar algo aqui com vocês, né? Eu sou uma pessoa que todos os dias, certo? Tira um tempinho ali para ver o que eu fiz de errado durante o meu dia, né? Porque a gente, muitas vezes nós erramos sem nem se aperceber. Só depois é que a gente vai perceber que a gente errou. Então eu tenho esse negócio de muitas vezes, no decorrer do nosso dia a dia, no corre-corre do nosso dia, a gente às vezes erra e nem percebe. Às vezes falamos de mau jeito com uma pessoa, por exemplo, às vezes eu falo de mau jeito com meu filho, eu grito sem querer e na hora a gente não se apega ali. Então quando eu vou de noite conversar com o Senhor, né, o Senhor sabe o que foi que eu fiz, o Senhor sabe, Deus viu tudo, né? Deus vê tudo. Então, sempre quando eu tenho esse tempinho com Deus, eu peço logo perdão a Deus, porque eu sei que eu errei durante o dia. Não tem esse negócio de dizer, não, eu não errei. Não, hoje eu não errei, não, porque nós pecamos por atos, pensamentos, né, e consequências. Nós fazemos, certo? E muitas vezes fazemos sem querer, certo? Porque está na nossa natureza pecaminosa, certo? Não é que a gente vive na prática, porque a gente não vai praticar
a mesma coisa todos os dias, diferente, né? Mas nós podemos pecar sim, estamos suscetíveis a pecar, não a cometer grandes delitos, né? Porque pecado, como eu já disse aqui, não é você se prostituir, né? Porque as pessoas vão logo nas coisas grandes, né? Matar, roubar, certo? Mentir, é tudo, certo? São nos mínimos detalhes, coisas pequenas e a gente comete erro, pecado, certo? Mas que Deus está ali sempre aposto, né, para nos perdoar. A gente confessa os erros e Ele nos perdoa. Enquanto nós existimos nesse mundo, enquanto nós estivermos aqui, nós temos ali, né, diante de Deus como confessar os nossos pecados e Ele vai nos perdoar cada vez que a gente pedir perdão a Deus com toda certeza e procurar um detalhe aqui, né? Procurar não errar mais naquilo. Não quer dizer que a gente não vai um dia, daqui a muitos anos, errar naquela mesma coisa, mas nós vamos procurar, certo? Não errar mais naquilo. Vamos nos policiar mais quanto àquilo, né? Porque a gente que vive, a gente como cristão, que vive a palavra de Deus, a gente, não sei vocês, mas eu sou uma pessoa que gosta de me policiar, né, todos os dias. Se eu fiz alguma coisa errada, eu tô sentindo, eu sei que eu tô. Então sou uma pessoa que gosta de me policiar muito, né? É algo que eu aprendi na minha jornada e de lá para cá nunca mais parei, porque é o que o cristão deve fazer, estar sempre se policiando, sempre vendo aonde é que ele errou, né? Ontem à noite, né? Hoje é um dia de semana, mas ontem, né? Foi um dia de semana também e eu passei por uma turbulência tão grande. Eu digo, meu Deus, para que eu fiz tudo aquilo dali, aquele coisa todo, né? E ali eu estava meditando e eu sabia que no outro dia eu iria, né? Tá dizendo a mesma coisa. Para que eu fiz isso? Né? Então a gente está se policiando, né? Agora, né, a gente tem que estar assim, certo? Sempre ali reconhecendo os nossos erros diante de Deus. Deus gosta quando a gente reconhece os nossos erros diante de Deus em tudo, amado. Em todas as áreas, não importa, todas as áreas, né? Porque essa é a vontade de Deus, essa é a vontade do Pai, né? E Deus é bom, amado. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Né, que vocês possam lembrar disso, que Deus é bom o tempo todo para com a gente, mesmo na nossa infidelidade. Então lembre-se disso sempre. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Amém?